final de 2018, para evitar um processo criminal movido por acionistas dos Estados Unidos, a Petrobras topou entrar num acordo inédito, em que ela teria que pagar 3 bilhões e 400 milhões de reais, 20% para o Departamento de Justiça norte-americano e os outros 80% para o Ministério Público Federal brasileiro. E nesse início de 2019, o MPF deu um passo adiante e ele apresentou quais seriam as diretrizes para gerir a parte dele nessa negociação. E para isso, o Ministério Público pretende criar um fundo patrimonial que vai ser gerido por uma fundação privada. Acontece que ele próprio seria o responsável por desenhar o estatuto, compor o conselho e integrar a direção dessa nova instituição. O grande detalhe, além da criação dessa nova instituição, que vai ser uma fundação privada, mas que também vai ter na sua direção funcionários públicos do MPF, fazendo uma grande mistura do que é interesse público, o que é interesse privado, ainda o orçamento a ser gerido, que é bilionário, ultrapassa metade do orçamento anual total do Ministério Público Federal e todos os recursos dispendidos em políticas de integridade de combate à corrupção pela própria Petrobras. Nos últimos anos, empresas grandes que estão arroladas aí na Lava Jato, como é o caso da Odebrecht e também da Petrobras, elas investiram em grandes planos anticorrupção. E nos últimos 3 anos, a Petrobras gastou cerca de 600 milhões nesses planos, o que, apesar de ser muito dinheiro, equivale só a 25% do total desse dinheiro a ser pago pelo MPF no valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais. A questão é que o MPF, ao trazer para si a autonomia de gerir e aplicar esses recursos, ele está extrapolando as suas atribuições e assim ele entra por uma porta na disputa dos fundos públicos totalmente desprovida de mecanismos claros de controle, de fiscalização, de transparência que são tão caros para a Operação Lava Jato, uma vez que ele próprio determinou o acordo que prevê a criação dessa fundação privada que vai gerir esses recursos e aplicá-los, da qual o próprio MPF vai fazer parte da direção. Então se trata de uma proposta cheia de incertezas em que você não sabe até que ponto se trata de um interesse público de fato e até que ponto entram interesses privados. Então, desse modo, sob o pretexto de tentar combater desvios e de minar poderes paralelos, tanto no Estado, tanto na Petrobras, a própria Operação Lava Jato está se tornando um poder paralelo ao arrepio dos outros 3 poderes. Isso é um problema porque permite que o MPF pactue um acordo em que a vítima, a Petrobras, pague indenização para o órgão acusador, o MPF, e não para de fato quem foi lesionado, que não só os acionistas, como todos os outros cidadãos. E por isso que se diz que é um republicanismo às avessas, porque esse acordo na verdade é uma afronta às instituições republicanas, cometido justamente por aqueles que dizem defender um republicanismo liberal num país e repudiar todas as práticas patrimonialistas, que é aquele toma lá da cá, que é você confundir o interesse público com o interesse privado. Então, com esse passo, a Operação Lava Jato revela ser o contrário do que parece ser. Esse acordo, que foi denunciado pela própria PGR, ele evidencia o protagonismo de certos funcionários do MPF, em especial aqueles que compõem a força-tarefa da Operação Lava Jato, que parecem estar se valendo das suas posições e pegar toda essa bandeira de combate à corrupção, que é de fato um interesse público, mas utilizá-la como um interesse privado, como grande vitrine para suas carreiras políticas. E é por isso que o INEP está de olho, e se vocês também concordam que esses 2 bilhões e 500 milhões de reais são dinheiro público e devem voltar para os cofres da Petrobras, curtam e compartilhem esse vídeo e não deixem de seguir o INEP nas redes.